Bichinhos! Olá, vamos falar hoje sobre dilatação térmica. Bem, nós vamos falar de dilatação, mas só para lembrar que nós vamos falar só de dilatação de sólidos. E para facilitar a nossa vida, nós vamos sempre estar falando de metais, tá? A dilatação térmicas e especificamente de metais, para facilitar a nossa vida. Bem, então, dilatação térmica, ela vai ocorrer quando a gente aumenta a temperatura de um sólido. Então, toda vez que você tiver alguma coisa de metal, por exemplo, e esquentar esse metal, ele vai dilatar. Então, aqui, olha, eu fiz uma figura representando um metal. Ele está numa temperatura inicial, que a gente vai chamar de T0, né? Tudo que é zero significa inicial pra gente. Então, uma temperatura inicial. Vamos supor agora que eu vou aumentar o tamanho dessa temperatura. Então, se eu aumento a temperatura, esse objeto, ele vai aumentar de tamanho, tá certo? Fiz bem grande aqui para ficar bem diferente. Então, agora nós vamos ter uma outra temperatura. Lembrando que essa temperatura aqui inicial, ela é menor do que a temperatura final, tá? Então, aumentei a temperatura, esse objeto, ele também vai aumentar de tamanho. Então, só pra gente lembrar uma coisinha, é que se nós fizermos ao contrário, então se eu diminuir a temperatura desse metal, bem, então ele vai ser contraído, tá? Ele vai se contrair, ele vai diminuir de tamanho, tá? Se a gente diminuir essa temperatura. Então, se eu colocar essa temperatura aqui menor do que a temperatura inicial, ela também vai ter uma reação, ela vai diminuir de tamanho. Porém, o objeto de nosso estudo vai ser a dilatação. Vai ser o momento em que nós aumentamos a temperatura, ou seja, o momento em que esse corpo dilata. Mas por que que ocorre a dilatação? Bem, nós sabemos que o corpo ele é formado por átomos, lembram? Então, eu tentei representar aqui, olha, a distância entre os átomos. Quando a gente aquece o corpo, o que que acontece? Lembra que todo corpo quente ele vibra mais? Essa vibração vai fazer com que essas moléculas se afastem uma da outra. Então, isso vai dar a impressão, né? Ou seja, vai dar ao resultado a dilatação. Então, a dilatação térmica está associada ao aumento da distância entre os átomos vizinhos que a compõem, tá? Aqueci, esses átomos, eles vão se afastar um pouquinho uma da outra. Por isso que vai acontecer isso. Agora, vale lembrar, meninos, o seguinte. A dilatação, tá faltando aqui, né? Dilatação, faltou uma palavrinha aqui, mas tudo bem. Ela não altera a massa, mas o seu volume aumenta. O que que eu quero dizer com isso? Bem, vamos supor aqui, fiz um desenhozinho, que eu tenha um garimpeiro com uma barra de ouro. E aí ele tem 1 quilograma nessa barra dele. Ele vai vender pela internet. E aí o que que vai acontecer? Se ele aquecer essa barra e aí tiver um concorrente vendendo a mesma barra, a dele vai aparentar ser maior, tá certo? Realmente o volume aumenta. Porém, se colocar em cima de uma balança, não vai modificar nada, porque o peso ele não se modifica. Ele vai continuar pesando 1 quilograma, tá? Então, a dilatação, ela não altera a massa, tá certo? Só o volume que aumenta. Bem, nós vamos usar essa dilatação aonde? Várias e várias profissões fazem uso da dilatação. A gente vai falar só de algumas aqui mais simples, tá? Olha, por exemplo, vamos falar do pedreiro. O pedreiro é um que trabalha diretamente com a dilatação. Quando vai assentar cerâmica, precisa trabalhar a dilatação. Quando vai fazer uma parede, fazer muro, calçada, tudo isso ele vai fazer baseando-se na dilatação térmica. Só lembrando que o pedreiro constrói, né? Mas quem faz esse cálculo, na verdade, é o engenheiro. Por isso que grandes obras precisa ter um engenheiro, né? Para ser responsável por esse cálculo, tá? Então, quando você vai fazer uma calçada, por exemplo, a calçada feita por firmas de construção, vocês podem prestar atenção que as calçadas são feitas com pequenos espaçamentos, sempre há um espaço entre elas, né? Porque o concreto também dilata. Então, quando ele aquecer, esquentar, o que que vai acontecer? Ela vai ter para onde dilatar. Se você não deixar esse espaço,
a calçada, ela vai tufar, ela vai aumentar, porque ela não vai ter para onde dilatar, tá certo? Quando se constrói também, por exemplo, aqui em Roraima nós não temos, mas existem trilhos de trem, né? É feito um espaçamento também entre os trilhos, porque quando tiver um dia muito quente, vai sobrar um espaço aqui, e aí elas podem dilatar nesse espaço sem prejudicar a ferrovia, então ela não vai ficar torta, tá? Outra profissão que faz uso também da dilatação são os dentistas. As obturações que nós temos em nossos dentes, né? Tanto aquela branquinha como uma de metal, elas têm na sua estrutura a mesma dilatação térmica do esmalte do dente. Então vai dilatar proporcionalmente a dilatação do material com a do dente, tá? A do esmalte do dente. Se isso não fosse possível, se você colocasse, por exemplo, uma obturação de ouro que dilata bem mais do que o dente, na hora de você tomar alguma coisa quente ou gelada, isso iria causar uma dor muito incômoda, tá certo? Bem, a dona de casa também faz uso da dilatação. Lembra nas festas natalinas, quando a gente não consegue abrir aqueles potes de azeitona, por exemplo, né? É uma maneira também de se trabalhar com a dilatação. Então, a gente tenta sempre assim, pega um pano, depois, né, pede para um homem abrir. Então, na verdade, o que pode ser feito? Você liga lá o fogãozinho rapidinho, esquenta só a tampa, aí com um pano só para não se machucar. Abre com muita facilidade, tá bom? Já perceberam que tem uma época do ano que parece que os fios dos postes elétricos estão mais baixos? Isso realmente acontece, viu, meninos? É naquele período do ano em que é mais quente, no nosso verão pesadão, tá certo? Então, nesses dias o que acontece? Como tá muito quente, o fio foi superaquecido, ele dilatou. E aí dá pra ver que ele tá bem mais baixo, né? E aí não pode fazer ele mais curto, tá certo? Porque nos dias mais frios, ele vai diminuir um pouquinho o tamanho. Então, não pode ficar esticado, tá bom? Bem, essa dilatação a gente vai dividir ela em 3 partes para facilitar o nosso estudo, tá? Então, a primeira dilatação que nós vamos falar aqui é a dilatação linear. Na prática, só existe um tipo de dilatação, que é a volumétrica. A gente vai dividir em 3 partes só para facilitar a nossa vida. Então, dilatação linear. A linear é aquela que ocorre em só uma dimensão, tá certo? Nós vamos analisar somente quando o comprimento do objeto aumentar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa régua de metal e vou aquecer ela. Eu vou considerar que ela aumentou só aqui no comprimento. Então, para mim, isso seria uma dilatação linear. Uma outra coisa que nós vamos lembrar aqui é que comprimento a gente representa pela letra L. Tanto faz ser maiúscula ou minúscula, tá? Mas L pra gente é comprimento. Tá, então eu vou estudar dilatação linear onde? Quando eu falar de fio, cabo, barra, coisas que sejam estreitas, que a gente só considere realmente o comprimento ser dilatado. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma barra, certo? Ela está numa temperatura inicial. Aí eu vou aquecer essa barra. Só lembrando que nesse momento ela tem um tamanho inicial. Como o comprimento pra gente é L, vou botar aqui um L, e esse comprimento aqui é inicial, então, ó, L0. L0 pra mim é comprimento inicial. Temperatura inicial. Esquentei essa barra, passei para uma outra temperatura maior, ela vai dilatar. Então, essa barra, ela vai aumentar de tamanho, tá certo? Tá vendo aqui o pedacinho que eu representei que ela aumentou? Foi isso aqui. Então, esse pedacinho que aumenta, a gente chama de delta L. Delta na matemática quer dizer variação, o que aumentou. L, comprimento. Então, delta L, variação do comprimento. Então, isso aqui é a dilatação. O que aumentou é a dilatação, é o que nós vamos procurar inicialmente, tá certo? Bem, se essa barra tinha um comprimento inicial L0, aumentou um pedacinho, ela vai ter um outro comprimento final. Esse comprimento final eu vou chamar de L, tá? L pra gente, então, é comprimento final.
Pensando assim, vamos pensar numa fórmula para calcular esse pedacinho que aumenta. Tá aqui, ó, o cálculo da dilatação. Então, a dilatação, gente, ΔL vai ser dado por 3 grandezas, que vai representar ela. Bem, a primeira é o que a gente vai chamar de alfa, é o coeficiente de dilatação linear. O que é esse alfa? Na verdade, esse alfa é do que é feito o material. Então, por exemplo, eu tenho essa régua, ela poderia ser feita de aço, de ferro, de metal, de alumínio, de cobre. Então, todo material dilata de uma maneira diferente. Alguns dilatam mais que os outros. Esse valor aqui, quem dá é o alfa. Alfa depende do material que você está analisando. Aqui eu não tenho, mas na apostila que eu mandei para vocês tem uma tabelinha. E aí você vai ver na questão. Se no exercício não disser qual é o coeficiente de dilatação linear, você vai lá na tabela e pega o valor, tá certo? Então, do que depende o valor que vai ser dilatado? Do material que o objeto é feito, ou seja, do alfa. Do que mais? Do tamanho que ele tem no início, comprimento inicial, tá certo? Ou seja, eu tenho 2 réguas, uma maior e outra menor. Quem dilata mais? A maior. Quanto maior for o corpo no início, mais ele vai dilatar. Então, depende disso também a dilatação, tá certo? E da variação de temperatura. A que temperatura estou elevando esse corpo, né? De 0 a 10 graus Celsius, de 100 a 1000. Quanto maior for a dilatação, significa também que maior será a variação de temperatura. Então, nossa conclusão aqui embaixo, ó. A dilatação ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial, ou seja, quanto maior for o tamanho inicial do objeto, mais ele vai dilatar. Ela é diretamente proporcional também à variação de temperatura. Quanto mais você elevar a temperatura, mais esse corpo vai dilatar. E ela também é diretamente proporcional ao material que ele é feito, ou seja, ao alfa, tá certo? E aí esse valor, lembrando de novo, que você vai ver lá na tabela, tá? Que foi dada na apostila. Então, alfa, coeficiente de dilatação linear. L0 a gente já sabe que é o comprimento inicial. ΔT é a variação de temperatura. Então, só lembrando, gente, que na matemática, tudo que é variação, tudo que tem esse delta aqui, é final menos inicial. Então, variação da temperatura, só pra gente lembrar, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Coloquei aqui agora numa folhinha separada só as nossas fórmulas de dilatação. Então, essa daqui foi a que a gente acabou de falar, de mencionar, tá? A variação do comprimento, ou seja, a minha dilatação é alfa vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Se essa variação não foi dada e você precisa calcular, tá aqui, ó, só lembrando. A variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. E aí tem uma outra fórmula também. Por exemplo, eu quero calcular o comprimento final que a barra vai ficar. Como é que eu faço? É muito simples. Eu somo o tamanho que ela tinha no início mais a parte que ele dilatou, tá certo? Se eu somar esses 2 pedaços, eu tenho o tamanho do comprimento final. Então, o comprimento final tá aqui, ó. É o comprimento inicial mais a parte dilatada. Tá bom? Essas são as nossas 3 primeiras fórmulas. Lembrando que isso aqui é dilatação linear. Aí eu coloquei aqui algumas curiosidades pra gente. Olha só como é bem fácil trabalhar com dilatação. Eu tenho aqui então 2 barras. Essas 2 barras, elas têm o mesmo tamanho, tá vendo? Fiz o mesmo tamanho. Porém, elas são de materiais diferentes. Coloquei uma de cobre e uma de alumínio. Fui lá na tabelinha e olhei, olha. O alfa do cobre é 17 vezes 10 a menos 6. Esse grau Celsius a menos 1 é só unidade, tá? 17 vezes 10 a menos 6. O alfa do alumínio é 23 vezes 10 a menos 6. Tá aqui, ó. Então, como a gente pode perceber, o alfa do alumínio, ele é maior do que o alfa do cobre. Então, se eu colocar esses 2 objetos sendo numa mesma variação de temperatura,
certo? Vou variar os dois com a mesma temperatura, ambos vão dilatar. Porém, como o alumínio tem um alfa maior, ele vai dilatar mais do que o cobre. Então tá aqui, olha, eu tentando analisar o resultado. Representei aqui o que iria acontecer, olha. O cobre dilatou realmente, mas como o alumínio, ele tinha um coeficiente de dilatação maior, ele dilata muito mais, tá bom? Quanto maior for a dilatação, quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais ele dilata. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui, então, duas barras. Essas duas barras agora são do mesmo material, ou seja, os alfas são iguais, tá? Agora, essas duas barras, elas têm tamanhos diferentes. Eu tenho uma barra menor e uma outra maior, lembrando, do mesmo material. Ambas vão dilatar. Porém, o que que vai acontecer? Olha, essa aqui dilatou uma certa proporção, mas como essa daqui era maior, ela dilatou bem mais do que a outra, porque depende do tamanho que ela tem. Aí nós vamos aqui para esses slides agora, tá bom? O que que acontece? Nós temos uma lâmina chamada lâmina bimetálica ou barra bimetálica. O que é essa lâmina bimetálica? É uma barra que, na verdade, ela é feita de dois materiais diferentes e no meio ela é colada, tá certo? Ela não sai. Então, elas são coladas, essas duas barras, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, uma coeficiente A e outra de coeficiente B, ok? Esquentei essa barra. Essas duas barras, meninos, elas vão crescer, certo? Elas estão grudadas, só que como os alfas são diferentes, alguém é maior. Então, vamos supor que o meu A, tá aqui, eu até coloquei, ó, o meu alfa A é maior do que o B, ou seja, o A, o que tá do lado esquerdo, vai crescer mais do que o da direita. E aí elas são grudadas. Ela vai tentar crescer e a outra cresce, mas não na mesma proporção. E aí essa que cresce menos, ela vai acabar puxando a que cresce mais, retardando o crescimento. Resumindo, na lâmina bimetálica, a barra ela sempre vai entortar para o lado de quem tem o menor alfa. Então aqui, como o alfa B era menor, ela entortou para esse lado, tá certo? Olha, mas essa lâmina aqui não serve para nada. Serve sim. Você não tem aquele ferro elétrico aí na sua casa que desliga sozinho quando esquenta demais? Pois é, uma das aplicações, eu coloquei aqui, ó, é a lâmpada pisca-pisca, os disjuntores, mas a gente vai falar do termostatos, tá? Para ser mais simples. É justamente aí que tem nesse ferro elétrico, né? O que que acontece? Eu tenho uma barra bimetálica, tá aqui, vamos supor, bem bonitinho o desenho da professora aqui, né? De dois materiais diferentes, ok? Tá aqui, dois materiais diferentes. Aí vamos supor, ela tá tocando, passa uma corrente elétrica nessa barra, ou seja, ela vai esquentar quando estiver ligada. E aí ela tem um contato com o ferrinho, né? Em algum lugar, que faz essa ligação. A corrente elétrica passa por aqui, então o objeto está ligado. Aí o que que acontece? Se eu colocar nessa lâmina bimetálica esse alfa aqui de cima, certo? Menor do que o alfa de baixo, esse aqui menor, tá? Menor, maior, tá? Então o de cima é menor. Lembra que ela sempre entorta pro lado menor? O que que vai acontecer? Com o tempo, tentar desenhar isso aqui de novo, produzir esse negocinho de novo. Com o tempo ela tá ligada aqui, olha. Ela vai esquentar e ela vai deixar de tocar aqui. Por quê? Tá aqui, ó. Bonitinho o desenho, né? Tá aqui, ó. Porque ela vai entortar pra cima, tá? Não tá aparecendo não, mas ela entortou aqui pra cima, vamos supor aqui. Vou tentar desenhar assim, que fica mais bonitinho, ok? Ela entortou pra cima, pro lado de menor alfa. E aí ela deixa de tocar aqui. A corrente elétrica não passa e aí o objeto desliga sozinho. É claro que se você não tirar o objeto da tomada, com o tempo ela vai esfriar e ela volta pra cá. Aí o ferro liga de novo, tá certo? Esquenta, entorta, desliga de novo. Vai ficar nesse liga e desliga até você tirar o objeto da tomada. Bem,